E abram suas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 12, para procedermos à leitura dos primeiros 11 versos. Hebreus 12. Leitura que faremos de forma alternada. Os homens comigo os versos ímpares, as senhoras os versos pares e jovens, sendo que o 11, todos em uma só voz. Por ser somente uma carta, não ser um evangelho, poderemos fazer mesmo assentados. Hebreus 12, versos ímpares, homens e jovens, versos pares, as senhoras e as jovens. Vamos, irmãos. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai o corrige? Mas estará sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor nos pareciam. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela necessitados, fruto de justiça. Vamos orar conforme o salmista, que as palavras dos meus lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu e Redentor nosso. Eu quero começar a meditação dessa noite com uma questão pessoal, individual para você. Como é que você reage? Como é que você enfrenta essas duas situações? Alguém vem e lhe entrega um limão azedo. Uma outra situação, quando alguém convida você e diz claramente: temos um terreno para construir, vamos lá. E ao chegar naquele terreno você encontra, na hora de limpar, uma grande e muito pesada pedra. É uma pergunta: como é que você reage? Tenho certeza que muitos poderão até, para alegria nossa, dizer: eu pego um limão e digo, que carinho. Ele não sabendo que estava azedo, mas eu vou dar um jeito. Vou botar um pouquinho de água, vou adoçar não com açúcar, mas com mel, e vou dividir com esse meu amigo, meu irmão.
Na outra parte, ao saber que tem uma pedra muito grande no terreno, esses poderão olhar para a pedra e dizer: que bênção, deixa eu avisar para ele, já há um fundamento preparado que não vai acelerar mais ainda a construção. Esses são chamados otimistas. Mas uma outra situação para se viver, das duas maneiras possíveis de se viver, que é a temática de hoje. O primeiro poderia dizer: me dá limão azedo? Está querendo azedar a nossa relação? Está querendo dificultar o convívio, né? E depois diz que é meu amigo. Pode deixar que vai ter troco. Segundo, tá vendo? Só me convidou para limpar porque sabia que tinha aquela porcaria daquela pedra, isso vai atrapalhar tudo. Descamba para reclamações, inimizade. É o pessimista. Quero lembrar então algumas coisas da figura de otimistas e pessimistas. Os otimistas procuram abrir caminhos, porque ele enxerga saídas. Os otimistas encontram todas as soluções possíveis para os problemas. Vai dar um jeito, temos que conseguir, e soma-se a outras pessoas para encontrar a solução. Eles acabam por aquecer relacionamentos e com isto trazem vigor e alegria na família, na igreja, nos relacionamentos. E ainda por último, quero te informar, os otimistas têm uma boa notícia sobre esses: isso torna-se contagioso. Vamos olhar para o lado dos pessimistas? Ele traz angústia no seu coração e por isso leva angústia e ansiedade para os relacionamentos, causa abatimento e por fim até enfermidade. É o que prova a psicologia. 80% das doenças vem do psique da pessoa, porque se estressa, olha somente o lado ruim das coisas e assim se abate, vai se definhando e morre. Morre em relacionamentos e pode morrer fisicamente. Tudo começando por falta de confiança. Confiança no que? Qual foi a intenção dele fazer isso? Por que ele fez? Gera falta de confiança até em Deus. Porque Deus tem me permitido passar por isso. Esquece que primeiro falta confiança em si próprio. Quanto mais inseguro, torna-se mais pessimista e mais desconfia dos outros. É uma das principais raízes que vemos em muitas igrejas mortas. E tem uma má notícia: isso também é contagioso. E não é só no viver dessa pessoa que a coisa vai avolumar e fazer mal. Até no todo o grupo, do casal, dentro da família, dentro até da igreja. Mas eu quero trazer na palavra de Deus como tem sido o teu viver. Olhando para a epístola que lemos, vamos lembrar primeiro a estrutura, a montagem, data. O que é e o que significa essa epístola? Os estudiosos marcam 65 depois de Cristo, da nossa era, que deve ter sido escrita. Por quê? Porque em 70 ocorreu o problema sério da destruição do templo. E certamente a carta traria. Não traz? É anterior. Está certo ser por volta do ano 60. Por que mais perto de 65? Porque ela cita no capítulo 13, 23, poderemos virar lá. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade, com ele, caso venha, logo vos verei. Ele era conhecido e íntimo de Timóteo. Então, Timóteo morreu por volta do ano 66, 67. Então, mais perto, quando Timóteo foi liberto, 65 mais ainda se aproxima. Mas ainda há umas outras características até na sua autoria. Alguns até defendem, eu tive uma época que eu falei, não é possível, deve ser de Paulo, ele, do jeito que tem uma teologia tão pura, tão bonita. Mas aí você vê a estrutura de montagem das frases, não é bem paulina, mas
poderia ser, poderia, mas não é. Há aqui um verso que tivemos que estudar bastante, capítulo 2, verso 3. Capítulo 2, verso 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Essa forma, ele está dizendo aqui, os que trouxeram para ele. Ele não diz que é um apóstolo, porque diria de forma como foi anunciado por nós apóstolos. Paulo sempre dá essa ênfase. Eu sou apóstolo, mas você não seguiu a Cristo, você ao contrário perseguiu. E eu sou apóstolo de Jesus aos gentios. E no caminho de Damasco fui ali convocado a ser o seu ministro. O nosso, Paulo, é um apóstolo. Esse coloca com outros que vieram para anunciar para ele também. Então, é um sinal de que não é a forma que Paulo se apresentaria a mensagem. E o destinatário é fácil, né? Hebreus, judeus convertidos, fácil. Já conheciam as profecias, o anúncio de que viria o Messias, o ungido, Cristo. Então ficaria fácil para eles encaixarem o porquê da chegada, a valorização daquele homem que seria o ungido de Deus, o Messias. E qual é o propósito dessa carta? Lá na frente também vai dizer: demonstrar a supremacia de Cristo e o seu governo sobre todas as religiões, sobre todos os povos e todas as nações. Ela vai colocar de forma clara: Cristo não traz uma religião, ele traz a verdade de Deus, e todas as religiões vão se submeter ao seu senhorio. Esta é a carta. E eu peço para que você volte, na sua Bíblia também deve ser igual a minha, uma página somente. O capítulo 11, que ele vai dizer como é que chega até a perícope, como é que chega até o texto que foi lido. Por mais que eu, ao olhar para mim, o reverendo deve ter dito: por que o pastor Samuel não leu os versos 12 e 13 que fazem parte da perícope? Porque no final nós queremos aplicar. E é nesses versos, mas não olha não. O que trata o verso capítulo 11? Fé. Dá até a definição. O que é fé? Lê junto, vamos lá. Fé é que bênção, né? Tem cola aqui, todo mundo lembrou. No outro dia que preguei, tive que pedir ao pastor para falar e puxar, né? Mas aqui, além de definir a fé, o autor toma cuidado de citar exemplos de fé. Os que foram chamados de pai da fé, os pais da fé. E começa com Abel. Por quê? Não foi chamado Adão, um pai, mas Abel foi chamado. Porque naquele momento em que o seu irmão oferece a oferta ao Senhor, o faz por obrigação e deposita, entre aspas, no gasofilácio, um sacrifício que pouco deu valor de entregar, não faz com coração, com propósito. Abel foi fiel, agradou a Deus com o sacrifício e foi chamado de justo. Aí também vai tratar de Enoque. Começa no 4, segue e vem tratar. Não, agora eu vou me preocupar de falar de Abraão, né? Mas Enoque, aquele que foi arrebatado, trasladado, porque tinha agradado a Deus. Verso 5. Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes de sua transladação houve testemunho de ter agradado a Deus. Vamos juntos no início do verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Tendes fé? Agradas a Deus? Ele agradou, foi trasladado, tirado da morte. E ele passa a citar Noé. Noé, divinamente, como diz o verso 7, obedeceu. Maluco, fez uma arca. Não tinha nuvem nenhuma no céu. Ele construiu uma arca e condenou toda a civilização humana à morte. Ele condenou o mundo, tornou-se, como diz o verso 7,
lá no final, herdeiro da justiça que vem da fé. E aí chega Abraão, né? Abraão é aquele que sai da sua casa, do seu conforto, da sua estabilidade, da sua família, da sua parentela, como diz o texto sagrado, para receber de herança uma coisa que ele nem sabia onde estava, nem sabia o que continha, e dizer: mas eu confio, eu tenho fé, é Deus que está prometendo. E ele, verso 8 vai dizer: recebeu por herança e partiu sem saber onde ia. E ele conclui verso 13: todos esses homens, vamos juntos, morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Aqui estamos, como igreja, como famílias, com propósitos, mas não somos daqui. Pela fé podemos dizer: a nossa terra eterna está nos céus. E é nesse contexto central que começa o capítulo 12. Vamos voltar para a página. E como é que começa esse verso? Me deixa doido a entender. Para mim, é para você. É um desafio. Como é que começa? Só as primeiras 3 palavras. Portanto, também nós. Também nós o quê? Portanto, o quê? E também, poderia ser uma tradução mais livre e natural, e também nós, da mesma forma, o quê? Somos mensageiros dessa fé? Temos atitudes que demonstram aos olhos dos outros que vivemos desta fé? Somos assim chamados para sermos continuadores dessa obra grandiosa, dos grandes vultos da fé, dos pais da fé, que venceram, não desistiram, não se detiveram no caminho, não tiveram medo, não foram pessimistas. E há uma base bíblica tão linda para lembrar atitudes até de crentes, dos que foram chamados de povo de Deus, quando os 12 espias foram enviados, lembra? O que você vê na situação que você vive? 2 maneiras que você pode agir, 2 maneiras você pode responder. 10 viram a terra e dizia que a terra emana leite e mel, lembra? Então chega lá e olha, eles viram a terra que emana leite e mel. Eles viram o quê? Gigantes. É perigosíssimo. Se a gente for, a gente vai tomar um couro danado. Vamos apanhar, vai morrer todo mundo. Vocês estão malucos da gente seguir para lá. Olharam o quê? Circunstâncias. É tão bom cantar aquele cântico, né? Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Deus vai mandar você por uma furada. Deus vai mandar você por uma coisa que vai dar errado. Ele diz que é uma terra que emana leite e mel. Você vai lá e possui a terra. E que somente 2 dos 12, um representante de cada tribo de Israel, só 2 que vieram. É verdade, tudo que Deus falou é verdade. Cacho de uva que mal um homem sozinho consegue carregar. Uma terra produtiva, uma terra abençoada. O que ele diz? Vamos lá e vamos possuí-la. E a verdade do que é ser pessimista e otimista se confirma na vida desses 12 homens. Ao entrar em Jericó, disseram: só entraram os 2 otimistas. Vai lá e lê a história, se você não lembra disso. Os pessimistas foram lutar até com medo, foram lutar sem a segurança do Senhor, que leva e nos impulsiona para frente. Estão às vezes vivendo com o medo do outro, das circunstâncias, das dificuldades. Mas o pessimista, aquele que confia, aquele que tem fé, olha a promessa, confia na segurança do seu Deus. Por isso, dentro do tema, eu quero propor o seguinte meditação: você tem que conhecer os segredos de uma vida vitoriosa. Conheça os segredos, são segredos,
mas eu conto para todo mundo, e você tem que contar também. E está nesse texto, os primeiros versos do capítulo 12. Primeiro segredo, final do verso 12: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Carregar peso atrapalha a caminhada? Não atrapalha. Carregar preocupação pode parecer que não é peso, é muito. Vai ser atleta e traz na cabeça memórias que te atrapalham a paz, a segurança, você já corre com doença. E trazer peso do pecado, da culpa, ou mesmo daqueles que você tenta justificar e não é bem assim não, é isso, o pessoal está sendo radical, todo mundo faz, não tem problema, a vozinha do inimigo sopra e você vai com ele, e não Deus purificando o teu viver para te dar força e fé e vigor. Você tem que dizer, abandona, deixa, desembaraçando-nos, larga para trás, larga tudo que está se tornando peso para seguir a Jesus. Lembra do jovem rico? Mestre, o que fazer para te seguir? Estou pronto. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, aí depois me segue. O relato do Evangelho é tão pesado, ele diz, ele entristecido por possuir muitos bens, foi-se embora. O que está te impedindo de seguir a Cristo plenamente? O que você está colocando mais valioso do que Cristo na tua vida? Eu quero te dizer, isso é idolatria. Eu quero te dizer, isso é não valorizar o único e suficiente Salvador da tua vida, e você querendo dar jeitinho de ter uma vida melhor, mas feita e construída por você. Cuidado, vai cair numa furada. Porque se você não abandona o pecado, nem as coisas que te puxam para trás, vai enfraquecer a tua comunhão, sim, com Deus, mas também com o seu próximo, a começar pelo teu cônjuge, com teus filhos, com teus pais, com os teus amigos, com teus irmãos da igreja. Desfalece o ser e o viver igreja. Sempre vai nos fazer querer o pecado que ainda queremos alimentar, justificar acusando o outro. Mas ele também faz. Tão comum, hoje está na moda. E acusamos até irmãos, sem que antes olhamos primeiro para o tronco, a tora que está nos nossos olhos, e ficamos buscando lá o cisquinho que está no olho do outro. É o que a palavra de Deus ensina. A justificar o teu pecado, você procura cisco. Esquece o tronco que está no teu. O pecado vai causar incômodo. E você vai dizer, o erro do meu irmão é que atrapalha a comunhão da igreja. Esquece o teu, mas lembra, né? Sempre brigo. Eu apontei para alguém, 3 estão me condenando. Cuidado, não aponta só os outros. Eu falo, vou usar esse macete aqui, Covardia, né? Sem vergonha, quem está ensinando coisa errada. Mas é um carinho para você, não é uma verdade. Não faça isso. Coloque primeiro na tua cara a vergonha, para dizer, Senhor, eu não tenho somente um cisco. Isso ajuda a me vencer esse pecado, esse pensamento, essa prática, esses erros. Senhor, me ajuda, me socorra. E confesse a Ele. Não precisa contar para o pastor, não. E se precisar de ajuda, procure o pastor, sim. Procure primeiro, quem sabe, o irmão mais próximo, que ele vai te encaminhar. Se não sozinho, ele vai te levar até o pastor. Mas vença o mal com o bem. Não vença o mal querendo buscar o mal dos outros. Causa tão incômodo você poder chegar e apontar o erro do outro. E vamos dizer que isso é para ser a disciplina na igreja. Só que disciplina na igreja não é por revancismo. Não é para autojustificação. Justiça na igreja, a disciplina na igreja é aquela forma de você perceber ali uma igreja viva, verdadeiramente fiel, porque ali o pecado é disciplinado, porque se não é,
a igreja fica fraca, tolera o pecado. Verso 11, vou ler para você de novo. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Frutos de, vamos juntos? Justiça. Meu irmão, minha irmã, pecado tranca a igreja nas suas quatro paredes. Ué, mas peraí, isso aqui não é igreja? Não. Igreja é isso aqui. E ela fica trancada nas quatro paredes que ela construiu. Porque o que Deus construiu como a sua igreja, somos nós. E dessa forma, trancados, vai esfriar a ação missionária, mas vai esfriar até a oração da igreja. Esfriar a oração é porque aquilo que mais incomoda Satanás é ver uma igreja que ora de verdade. Uma igreja que verdadeiramente se dobra e diz: Senhor, é em Ti que confiamos, é em Ti que esperamos, é em Ti que queremos a solução desse problema. Senão vai virar somente a ação social e festiva em nada edificante e transformador. Outros grupos fazem sociabilidade melhor, quero lembrar isso a você. Quero caminhar por fim. A igreja tem que levar a vida do cristão ser uma luta constante contra o pecado, porque está aqui desembaraçando-nos de todo o peso do pecado. Jesus alerta: vigiai e orai. Completa para mim, se todos lembram. Para quê? Aí muitos falam: para que não caiamos em tentação. Está errado. Cair é porque você está lá já no meio. Vigiai e orai para que não entreis. Quer ser forte diante da tentação? Esteja vigilante e orando. Não fala só vigia, vigie e ore. Ore e vigie. De novo, vigia e ore. Você nem vai entrar em tentação, porque quando ele quiser soprar, arreda de mim, sai. Quem fez isso, eu lembrei bem hoje cedo, na escola dominical, quando Pedro declara: Tu és o Cristo, Tu és o Filho de Deus, Tu és o prometido, o Messias que vem para nos salvar. Pedro, teu nome é pedra, mas sobre essa pedra edificarei. Que é essa pedra? Essa tua afirmação, Pedro. E a igreja vai de escama e diz que Pedro que é a pedra fundamental. Para com isso, vai aprender a ler, cara. Então, quando você vai vigiar e orar, não entres. Porque Pedro, logo por não vigiar, o que ele diz depois, quando Jesus diz: está chegando a hora em que serei entregue nas mãos do algoz, em que serei realmente machucado e crucificado. Jamais deixarei isso, Senhor. O que Jesus diz para ele? Arreda de mim, Satanás. Pedro, está sendo voz de Satanás, Pedro? Ele acabou de pronunciar a voz de bênção, de direção, de fé. E às vezes a gente derrapa porque não está vigiando e orando e faz besteira e fala besteira. Pedro, convivendo com Jesus: tenha misericórdia de nós, Senhor, porque nós fazemos isso muitas vezes. Eu sou o primeiro. Qual foi o primeiro pecado? Que cola! Qual foi o primeiro segredo? Desembaraçarmos do peso e do... Eu acabei de falar. Pastor, só para episódios. Do pecado. Vamos falar mais bonito, irmão? Na igreja, participando da oração, prova que ninguém está dormindo. Será que já tem? Então, seja aquele que queira se soltar dos pesos que te puxam para trás e não deixar caminhar em direção a Cristo, mas também desembarace-se do pecado. Segundo segredo, você vai olhar mais aqui à frente, verso 2: olhando, e vamos juntos, firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Mas eu tenho uma igreja com pastor bom. Tá
vamos botar no plural, né? Vamos puxar também para ele. Os nossos pastores são bons. Falei igual mineiro. Bom a beça. Você está olhando para eles? Cuidado, vai ter uma decepção. Os nossos presbíteros são um amor, são uma paz. Não olha para eles não, nem para os diáconos. Ela tem um diácono bonitão lá, forte. Mas não vai se espelhar neles não. Mas tem homens e mulheres aqui que são um amor de pessoa. Mas não fica dependente deles não. O texto é claro. Olhe firmemente para Jesus. Porque Ele é autor e consumador da tua fé. Você tem fé? É culpa de Jesus, é culpa dele. Mas Ele também consuma a tua fé no dia a dia te alimentando e no grande dia dizendo: vem para perto de mim, Pai, foste desses que me deste, eu vou levar eles agora, tá bom? E entra no céu por causa de Jesus estar na frente puxando a gente. Senão você e eu não entraríamos não. Olhando para que você tem olhado? Você tem olhado também para as dificuldades e ter medo das nossas limitações e perdemos assim tempo, velocidade, dinamismo, porque nos caminhos de Deus temos que chegar e caminhar, porque se Deus enviou, vai. Um cairá à tua direita, 10 mil, 50 mil, 1 milhão vão cair à tua esquerda. Promessa de Deus. Mas está todo mundo morrendo, todo mundo com medo, por isso ninguém vai. Caminha. Josué não fez isso? Caleb não creu também? Que bom que não foi só um. Significa que teremos sempre alguém ao nosso lado para caminharmos. Em Cristo não há confusão. Em Cristo não há decepção. Ele é o alvo supremo da igreja e do nosso viver. Vai nos permitir sempre vencer as preocupações e angústias. Não há confusão em Cristo. Olhe firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. E o primeiro foi: se livra das coisas que estão deixando você pesado e não caminhando, e se livra do pecado. Já tem 2. Qual é o terceiro? Vamos lá no verso 1 de novo. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Quem está parado não faz nada. Quem não começa a dar o primeiro passo não vence uma jornada, não chega a lugar nenhum. E aqui não convida, começa a andar. Não. Quem tem fé, como está no início do verso, portanto, também você, portanto, também eu, corramos. Porque eu não estou mais embaraçado com aquilo que era peso, não estou mais embaraçado com o pecado, eu não estou olhando o exemplo dos outros, estou olhando para o meu Jesus, que me deu a fé e consumou a fé na cruz, e no grande dia que virá para me resgatar, e a você. Corramos e tenha perseverança nessa carreira, porque vão haver dificuldades, vão haver aquelas pedras no caminho. Mesmo que a pedra seja grande, você olha que bênção, vou construir alguma coisa aqui em cima e vai estar fundamentada. Ao invés de dizer, está vendo, olha a pedra, só vai me atrapalhar, também hoje eu não vou caminhar mais. Pessimista? Quem você é? Deus usa o autor da carta para nos fazer lembrar mártires. Foram vitoriosos, mas na época dele ainda não tinha um outro que me emociona sempre que lembro. Muitos estudiosos da Bíblia aqui, da história da igreja, vão se lembrar de Policarpo, o bispo de Esmirna, a cidade de Esmirna. Eu conheci essa cidade, com branco. Na época, Policarpo era bispo, tinha mais de 70 anos. Estava em perseguição porque queimaram Roma e foram os cristãos. E não foi, né? Não era maluco. E ele foi ameaçado. Se manda, Policarpo, poupa a tua vida, foge. Eu não vou deixar meu povo, eu não vou deixar a minha igreja. E voltou para a cidade onde tentaram tirá-lo e foi preso. E a pena era, vai ser queimado. Policarpo então
recebeu aquele célebre convite: pode dizer qual é o seu último desejo? O que ele pega os prisioneiros que tomam injeção letal, vão para cadeira de elétrica, vão, na época agora também, tomar o tiro na China e cobra aquela bala da família? Quando falam, qual é o seu último desejo? O que eles pedem normalmente? Quero ver alguém que eu gosto, quero comer o melhor prato, eu quero fugir. Isso você não pode. A minha eu queria isso, né? Qual é o seu último desejo? Quero fugir. Eu sou bobo, quero comer? Não, quero fugir, deixa eu fugir. Aí não vão deixar, então pedem essas coisas. Sabe o que esse bispo de mais de 70 anos pede? Me deixem orar pelo menos 1 hora, amarrado lá na fogueira. A história conta, se foi concedido a ele, e ele de pé já amarrado ficou orando por mais de 2 horas em voz alta. E ele suplicava, não é? Senhor, prepara o céu, Senhor, me tira a dor. Não, aquele homem de fé orava suplicando por todos os fiéis. E ele dizia: ricos e pobres, cultos e simples, de todas as raças, povos e nações, e a esse, Senhor, os meus algozes, perdoa porque não sabem o que fazem, como tu mesmo disseste lá na cruz. Perdoa a esse, Senhor. Restaura a vida desses que estão ao redor dessa cerimônia, que não é para a alegria de todos, mas tem um propósito teu. E orava durante mais de 2 horas. Quando cansado parou, ateiem fogo. E há uma história marcante que diz que quando veio a ordem, todos constrangidos porque viram aquele homem enfrentando a morte, suplicando pela minha vida, que vou botar fogo nele, suplicando pela vida dos poderosos que deram a ordem para matá-lo. Diz que deram com combustível e tiraram fogo, a fogo não pegava. Você chegou a ver essa história contando isso? Não pegava fogo. Bota mais combustível, bota mais. Não vai. Não era fósforo não, tá? Lá não tinha fósforo. Só para deixar mais leve a tensão que me traz esse momento. Bote mais combustível, vocês estão com medo, bote mais. Foram, quando conseguiu pegar fogo, deu aquela explosão que você conhece, né? Não era gasolina, mas era um derivado do petróleo, que era achado, flutuando. Então você sabe que aquilo é óleo bruto. Explodiu e muitos dos que estavam perto do que estavam a botar fogo morreram queimados. E aquele homem começa a arder. E o povo começa a vê-lo arder e pensa, ele agora vai gritar e amaldiçoar alguém, amaldiçoar a sua vida, amaldiçoar Deus. A fogueira, quando acende, fica alto o fogo, seu grito foi: perdoa o Senhor, perdoa até aqueles que estão a me queimar, Senhor. Diz que toda a cidade calou, e por muitos e muitos meses o único assunto era: que fé é essa? A quem ele segue? Como eu posso ter essa força de fé e ter uma vida tão edificada? Morreu por amor de mim também, suplicou por mim também, porque era o exemplo de fé. Eu quero por isso concluir perguntando a você de novo: como é que você está vivendo a tua vida? Como você tem sido visto pelos outros, percebido as suas atitudes pelos outros? Sentem falta da tua presença ou prefere se afastar de você? Otimista, pessimista? Mas tem uma pergunta mais dura ainda: como é que Deus está vendo o teu testemunho? É onde eu quero chegar, aos versos 12 até o 14. Eu convido a você a ficar de pé. Sabe qual é a tua missão? Vereador Ricardo, por favor, vem. Todos juntos vão ler o verso de 12 a 14. Por isso,
Vamos juntos. Restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que Deus te abençoe e que seja você o exemplo de fé, a começar do seu lar, da sua igreja, por onde Deus te enviar. O Verano vai estar orando conosco e impletando a bênção.